Aqui está algo que quero que você reflita por um segundo. Pense na última vez que você se envolveu em uma discussão, seja online, no trabalho ou com alguém próximo a você. Agora, pense em quanta energia você dedicou àquele momento, explicando-se, defendendo seu ponto de vista, repassando tudo na sua cabeça, muito depois de ter terminado. E então, pergunte-se honestamente: algo disso realmente mudou alguma coisa? Na maioria das vezes, a resposta é não, e ainda assim continuamos a fazer isso. Continuamos gastando enormes quantidades de energia mental tentando fazer o mundo nos entender, nos validar, concordar conosco. E a verdade exaustiva é que quanto mais buscamos esse reconhecimento, mais exaustos nos sentimos. Carl Jung, uma das mentes mais brilhantes da história da psicologia, passou toda a sua carreira perguntando: por que os seres humanos dedicam tanto de si ao mundo exterior? As opiniões alheias, as aparências sociais, a provar seu valor. E ainda assim se sentem tão vazios por dentro. A resposta dele não é o que a maioria das pessoas espera. E hoje vamos desvendá-la passo a passo. Porque, segundo Jung, no momento em que você para de lutar pela atenção do mundo e direciona essa energia de volta para si mesmo, algo quase mágico começa a acontecer. A vida começa a se realinhar. As coisas certas começam a se encaixar. E pela primeira vez em muito tempo, vamos a isso. Existe uma versão de você que a maioria das pessoas conhece, e depois há o seu eu verdadeiro. A versão que a maioria das pessoas conhece é polida. Ela responde da maneira certa, diz as coisas certas, ela demonstra confiança mesmo quando está desmoronando por dentro, ri nos momentos certos e permanece séria quando a situação exige. Ela gerencia impressões. Da mesma forma que um assessor de imprensa gerencia a imagem de uma celebridade, cuidadosa, constante e exaustivamente. Carl Jung tinha um nome para essa versão de nós. Ele a chamou de persona, e a palavra em si vem do termo latino para as máscaras que os atores gregos antigos usavam no palco. Jung escolheu essa palavra de propósito, porque ele acreditava que a maioria de nós está atuando o dia todo, todos os dias, sem sequer perceber. Agora, a persona não é algo ruim em si mesma, e Jung foi claro sobre isso. Todo ser humano precisa de uma máscara social para funcionar. Você fala com seu chefe de forma diferente de como fala com seu melhor amigo. Você se comporta de forma diferente em uma entrevista de emprego do que na sua própria sala de estar em uma noite de sábado. Essa flexibilidade é saudável. É assim que a vida social funciona. O problema surge quando a máscara fica muito apertada. Quando a máscara fica muito apertada, você começa a esquecer como é seu rosto verdadeiro por baixo dela. E quando isso acontece, a vida se torna uma performance. Cada interação se torna uma cena. Cada conversa se torna um teste para saber se sua imagem está se sustentando. E a energia que é preciso para manter essa imagem, o monitoramento constante, a autodúvida, o agradar aos outros. Isso te esgota, de maneiras que são difíceis até de expressar em palavras. Aqui está um cenário que a maioria de nós reconhece. Você posta algo online, um pensamento, uma opinião, talvez apenas uma foto, e imediatamente após clicar em enviar, a ansiedade se instala. Você começa a atualizar a página, verificando curtidas, verificando comentários, e no momento em que alguém contesta ou discorda, você sente essa urgência de se explicar, de esclarecer, para ter certeza de que eles entendem que você é razoável, inteligente e digno de respeito. Mas aqui está o interessante. Muitas vezes você nem sequer se importa tanto mais com o tópico original. O que você realmente está protegendo é a sua imagem. O que você realmente teme é como você se parece aos olhos de outra pessoa. Essa é a persona que está no comando. Jung disse algo que atinge o cerne da questão. Ele escreveu que a persona é o que uma pessoa parece ser, não o que ela realmente é. E a parte complicada é que, com o tempo, até nós começamos a acreditar na nossa própria atuação. Então, o que o silêncio tem a ver com tudo isso? Tudo. Quando você escolhe não responder imediatamente, quando você pausa antes de se explicar, quando você deixa o momento passar sem se defender, você temporariamente sai do palco. E nesse espaço tranquilo, algo interessante acontece. Você percebe que uma grande parte do estresse que você sente todos os dias nunca veio do mundo em si. Vinha do esforço de manter a atuação. Existem pessoas em todo o local de trabalho, em todo o círculo social, que falam constantemente, que sentem que, se ficarem em silêncio por um momento, todos presumirão que não têm nada a oferecer. Mas se você observar de perto as pessoas que exercem influência genuína, não uma confiança encenada, mas uma verdadeira autoridade interior, elas tendem a ser mais caladas. Ouvem mais, observam mais.
E quando elas falam, as pessoas realmente prestam atenção, porque suas palavras não são reações, são reflexões. O silêncio não faz você parecer fraco. Nas mãos certas, o silêncio é uma das coisas mais poderosas que você pode usar. E, o mais importante, o silêncio é o primeiro passo para voltar a se conectar com quem você realmente é por trás de toda a tua ação. Agora, aqui está a parte que a maioria das pessoas não quer ouvir. Quando o barulho da vida diária finalmente se acalma, algo surge para preencher o espaço, e nem sempre é confortável. Pense na última vez em que você esteve completamente sozinho em um quarto verdadeiramente silencioso, sem telefone, sem TV, sem música. Se você já experimentou esse tipo de quietude, você provavelmente sabe o que acontece. Depois de alguns minutos, pensamentos começam a surgir. Memórias antigas, sentimentos desconfortáveis, perguntas que você tem evitado, uma sensação crescente de desconforto que você não consegue nomear. E o instinto natural é pegar o telefone e rolar a tela, ligar algo em segundo plano para criar barulho, apenas para abafá-lo. Carl Jung diria a você que a coisa que surge no silêncio não é seu inimigo. É uma parte de você que tem esperado pacientemente, persistentemente para ser reconhecida. Ele chamou isso de sombra. A sombra é tudo dentro de nós que empurramos para fora da consciência. As emoções que nos ensinaram a esconder, as qualidades que nos disseram serem inaceitáveis, os medos, o ciúme, a raiva, a tristeza, qualquer coisa que não se encaixasse na versão de nós mesmos, queríamos apresentar ao mundo qualquer coisa que parecesse muito confusa ou muito sombria para ser vista diretamente quando éramos crianças. A maioria de nós foi ensinada, direta ou indiretamente, que havia emoções aceitáveis e inaceitáveis. Seja feliz, seja gentil, não seja muito zangado, não seja muito triste, não seja carente, não seja ganancioso. E assim, aprendemos a pegar as partes inaceitáveis e escondê-las em algum lugar fora da vista. Ficamos bons em parecer de um jeito enquanto sentíamos de outro. Mas aqui está o problema. Essas emoções reprimidas não desaparecem, elas apenas se escondem, tornam-se parte da sombra. E lá de baixo, na escuridão, elas continuam moldando o nosso comportamento de maneiras que não compreendemos totalmente. Você provavelmente já viu isso acontecer antes. Alguém que é implacavelmente positivo, sempre sorrindo, sempre gentil, nunca parece ficar chateado e então um dia explode completamente, por algo que parece completamente insignificante. Essa é a sombra. Essas emoções não desapareceram, apenas se acumularam até que a pressão fosse demais para conter. Ou pense na pessoa que constantemente julga os outros por serem preguiçosos, vaidosos ou egoístas. Jung apontaria que o julgamento intenso e desproporcional dos outros é frequentemente um sinal. Tendemos a ser mais reativos às qualidades nos outros que nos recusamos a reconhecer em nós mesmos. A sombra não fica em silêncio para sempre. Quando não escolhemos enfrentá-la, ela encontra maneiras de vir à tona por conta própria em nossas reações, em nossos padrões, nos relacionamentos, que continuam a se desfazer da mesma forma repetidamente. E é aqui que o silêncio se torna algo mais do que apenas uma pausa do barulho. O silêncio é o único ambiente em que a sombra pode ser vista. Quando você está constantemente ocupado, reagindo, performando, preenchendo cada momento de silêncio com algum tipo de estimulação, você nunca precisa olhar para o que está por baixo. Mas quando você fica parado tempo suficiente, a sombra vem à tona. E isso pode parecer aterrorizante no início, mas Jung acreditava que esta era uma das coisas mais importantes que um ser humano poderia fazer. Porque aqui está o paradoxo. A sombra só tem poder sobre você quando está escondida. No momento em que você se volta para ela, no momento em que você diz, ok, eu te vejo, eu sei que você está aí, eu entendo por que você existe, ela começa a perder o controle. Uma pessoa que conhece sua própria escuridão é muito menos provável de ser controlada por ela. Uma pessoa que olhou para seu próprio medo, seu próprio ressentimento, sua própria insegurança, não para se afogar neles, mas para entendê-los. Essa pessoa carrega um tipo de liberdade psicológica que é muito difícil de abalar. Jung escreveu uma vez que não nos tornamos completos imaginando apenas a luz em nós mesmos, mas trazendo a escuridão para a consciência. Esse é o trabalho do silêncio. Não meditação no sentido de esvaziar a mente, mas a coragem de ficar parado tempo suficiente
para ouvir o que sua própria mente realmente tem tentado dizer. E quando você faz esse trabalho, quando você para de fugir de si mesmo, você provavelmente descobrirá algo surpreendente. A escuridão que você tinha medo de encarar, muito dela é apenas dor que precisava ser compreendida. Apenas sentimentos antigos que precisavam ser nomeados. Apenas partes de você que esperavam não ser temidas, mas sim acolhidas. Vamos falar sobre exaustão por um minuto. Exaustão profunda, daquelas que atingem os ossos. O tipo que uma boa noite de sono não resolve. O tipo que te faz questionar por que você se sente tão esgotado, mesmo em dias em que não fez muito. Aqui está uma pergunta que vale a pena considerar. Quantas pessoas estão vivendo de graça na sua cabeça agora? Quanto espaço mental você está cedendo para gerenciar as emoções de outras pessoas? Preocupando-se com como alguém interpretou o que você disse. Tentando descobrir como manter a paz entre duas pessoas que estão irritadas com você. Sentindo-se responsável pelo humor de outra pessoa, o problema de outra pessoa, a vida de outra pessoa. Jung tinha um conceito para a força que impulsiona os seres humanos. Ele a chamava de energia psíquica, ou libido, e ele queria dizer algo muito mais amplo do que a forma como essa palavra é geralmente usada. Ele se referia à energia vital total dentro de uma pessoa, a força por trás do pensamento, criatividade, ação e crescimento. E ele observou algo crucial, que a energia funciona como a água. Quando a água é canalizada para uma corrente forte, ela se torna poderosa, pode esculpir rochas. Mas quando ela se divide em dezenas de pequenos riachos fluindo em todas as direções ao mesmo tempo, ela perde toda a sua força, apenas se espalha e se infiltra no solo. A energia psíquica da maioria das pessoas está sendo dividida em dezenas de pequenos riachos. Estamos constantemente reagindo, constantemente monitorando, constantemente cedendo pedaços da nossa atenção a coisas que nunca foram realmente nossas para carregar. E no final do dia, quase não sobra nada para as coisas que realmente importam para nós. Aqui está uma história que ilustra isso perfeitamente. Imagine uma mulher que é conhecida em seu círculo social como a pessoa a quem todos recorrem. Se dois amigos brigam, ela é quem media. Se alguém está passando por um momento difícil, ela é a primeira ligação que fazem. Se um membro da família precisa de conselho, ela aparece. Ela é generosa com seu tempo, generosa com sua energia emocional e realmente se importa com as pessoas ao seu redor. Mas ela está exausta de uma forma que não consegue explicar. Um dia, alguém lhe faz uma pergunta simples: como você está? E ela percebe que não sabe. Ela consegue descrever o estado emocional de cada pessoa em sua vida com precisão, mas quando se trata de sua própria experiência interna, ela fica completamente em branco. Sua energia estava fluindo para fora por tanto tempo que ela perdeu o contato com seu próprio centro. Isso é mais comum do que a maioria das pessoas percebe, e a solução não é se tornar frio ou cortar todos, é algo mais sutil. É aprender a verificar consigo mesmo antes de dar automaticamente, é pausar antes de cada demanda e perguntar honestamente: eu realmente tenho capacidade para isso agora? Essas pequenas pausas podem parecer insignificantes, mas com o tempo elas agem como pequenas barragens, redirecionando lentamente essa energia de volta para a fonte. Jung fez uma observação que tem muitas camadas. Ele disse que um dos fardos mais pesados que uma pessoa pode carregar é a vida não vivida de outra pessoa. Ele estava falando principalmente sobre pais e filhos. A maneira como as crianças às vezes se sentem inconscientemente obrigadas a realizar os sonhos ou a dor não resolvida de seus pais. Mas a ideia se estende muito além. Sempre que assumimos o trabalho emocional de outra pessoa, suas expectativas, seus sentimentos não processados, sua ansiedade sobre suas próprias escolhas, estamos vivendo a vida não vivida deles. E essa é uma energia que pertence a eles, não a nós. Quando você começa a deixar essas coisas de lado, não cruelmente, não dramaticamente, apenas gentilmente devolvendo o que não é seu, algo acontece. Uma espécie de leveza retorna, e nessa quietude você começa a pensar com mais clareza, a se sentir mais enraizado, e a tomar decisões a partir de um lugar de clareza real, em vez de exaustão reativa. As pessoas em sua vida podem até notar a mudança antes de você. Não porque você diga ou faça algo diferente a princípio, mas porque sua presença muda. Há algo em uma pessoa que recuperou seu centro, uma estabilidade tranquila, um enraizamento que outras pessoas podem sentir. Não é barulhento, não precisa se anunciar, mas é inconfundivelmente real. E a partir desse centro, você ainda pode dar, ainda pode estar lá para as pessoas que ama,
Mas a diferença é enorme. Você está dando de um lugar de plenitude genuína, em vez de se esgotar e chamar isso de bondade. Até agora, falamos sobre o que o silêncio liberta, da performance exaustiva da persona, da tirania da sombra não examinada, da atração exaustiva das demandas de outras pessoas. Mas há algo do outro lado de toda essa libertação, algo para o qual o silêncio o abre. Carl Jung acreditava que todo ser humano tem acesso a uma profundidade dentro de si que a maioria das pessoas nunca alcança. Não porque seja difícil de alcançar, mas porque o caminho para ela exige uma coisa que a maioria das vidas modernas é projetada para evitar: a quietude. Em sua estrutura, o processo de se tornar plenamente você mesmo, o que ele chamou de individuação, é essencialmente o processo de se mover cada vez mais fundo em seu próprio interior. É a jornada da superfície de quem você parece ser, até quem você realmente é em sua essência. E essa jornada só pode acontecer em silêncio. A mente, quando está constantemente cheia de ruído, notificações, notícias, conversas, telas, permanece no nível da superfície. Ela reage, processa informações, navega no mundo social, mas nunca vai mais fundo do que isso. É como a superfície de um lago, que está sempre agitada pelo vento. Quando há tanta turbulência na superfície, você não consegue ver nada abaixo. Mas quando o vento para, quando o silêncio realmente chega, a superfície se acalma e a profundidade abaixo começa a se tornar visível. A neurociência realmente alcançou o que Jung descreveu intuitivamente. Pesquisadores que estudam o cérebro identificaram algo chamado rede de modo padrão. Um sistema que se torna ativo quando nos afastamos de tarefas externas e nos voltamos para dentro. E o que essa rede faz? Ela processa a memória, integra emoções, busca significado e constrói uma compreensão mais profunda do eu. Em outras palavras, o cérebro tem um mecanismo embutido para o autoconhecimento, mas ele só se ativa quando estamos quietos o suficiente para deixá-lo funcionar. É por isso que tantas realizações profundas não vêm no meio de um dia de trabalho agitado, mas no chuveiro, em uma longa viagem sem podcast, naqueles poucos minutos antes de dormir, quando o dia finalmente nos liberta. O cérebro não está fazendo nada nesses momentos. Ele está realizando alguns de seus trabalhos mais importantes. E aqui está a questão sobre alcançar essa profundidade. Uma vez que você a toca, mesmo que brevemente, a maneira como você se move pelo mundo começa a mudar de formas difíceis de descrever, mas impossíveis de ignorar. As comparações que você costumava fazer, onde você se comparava a outras pessoas e se sentia superior ou inadequado, começam a perder a força. Os julgamentos que outras pessoas fazem sobre você param de atingir tão forte. Não porque você para de se importar com as pessoas, mas porque você não está mais se apoiando na base instável das opiniões alheias. Você está se apoiando em algo sólido, algo interno. E desse lugar, suas palavras ganham peso, suas decisões carregam intenção. Você não é mais uma folha sendo levada por qualquer vento que esteja soprando naquele dia. Você é uma árvore, raízes profundas, galhos ainda se movendo na brisa, mas sem ir a lugar nenhum. E agora, chegamos à parte que parece quase impossível até que você a tenha experimentado. Quando você realmente muda por dentro, o exterior começa a se reorganizar. Não porque o universo seja mágico, embora Jung tivesse algumas coisas interessantes a dizer sobre isso também, mas porque a maneira como você percebe, filtra e se envolve com a realidade muda completamente quando seu estado interior muda. E quando seu envolvimento com a realidade muda, os resultados que você obtém da realidade também mudam. Jung chamou uma versão disso de sincronicidade, o fenômeno das coincidências significativas. A maneira como, quando uma pessoa está vivendo em alinhamento com quem ela realmente é, os eventos começam a se conectar de maneiras que parecem quase orquestradas. A pessoa certa aparece na hora certa. Uma oportunidade surge exatamente quando você mais precisava dela. Uma porta se abre no momento em que você finalmente parou de forçar aquela que já estava fechada. Jung não estava sendo místico sobre isso, ou pelo menos, não totalmente. Quando você está vivendo de forma reativa, dispersa, exausta e defensiva, você perde coisas. Você está tão imerso no ruído que não consegue ver os sinais. Mas, quando sua mente finalmente se acalma, sua percepção se aguça. Você começa a notar o que sempre esteve lá, mas antes era invisível. Pense na experiência de comprar um carro novo. No momento em que você decide por uma marca e modelo específicos, de repente, você começa a ver aquele carro em todo lugar, em todas as rodovias e em todos os estacionamentos.
Não é que mais carros desses apareceram de repente. É que seu cérebro, agora preparado para notar aquela coisa, começou a tirá-la do segundo plano. E para o primeiro plano, seu estado interior molda o que você percebe no mundo. Quando seu estado interior é caos, você percebe ameaças, obstáculos e atrito. Quando seu estado interior está claro e centrado, você começa a notar possibilidades, aberturas e conexões. Isso não é pensamento positivo, é atenção. E a atenção é uma das forças mais poderosas que um ser humano possui. Veja como isso realmente se parece na vida real. Pessoas que fizeram esse tipo de trabalho interior, que foram honestas consigo mesmas, recuperaram sua energia, enfrentaram sua sombra, ficaram quietas o suficiente para encontrar sua profundidade, frequentemente descrevem um momento em que as coisas simplesmente começam a se encaixar. Não porque trabalharam mais, não porque tiveram sorte, mas porque finalmente saíram do próprio caminho. Elas deixam a carreira que as estava sufocando e descobrem que aquilo que tinham medo de buscar era mais viável do que pensavam. Elas se afastam do relacionamento que havia chegado ao fim e descobrem que ficar sozinhas por um tempo era exatamente o que precisavam para finalmente se entenderem. Elas param de buscar aprovação e descobrem que as pessoas certas, aquelas que realmente se encaixam, aparecem naturalmente. Nada disso é indolor. Há uma dúvida real envolvida: a solidão. A dor de ser incompreendido por pessoas que conheciam a sua antiga versão performática. Mas do outro lado desse desconforto está algo que Jung descreveu como uma vida que realmente pertence a você. E há mais uma coisa que vale a pena dizer aqui, porque Jung foi enfático sobre isso. Você não pode fingir isso. Você não pode postar seu caminho para a autenticidade. Você não pode encenar a quietude e obter os benefícios da quietude real. Você não pode repetir afirmações sobre um mundo interior caótico e esperar que isso transforme as camadas mais profundas da psique. O que Jung chamou de inconsciente sempre sabe a verdade. E é a verdade do seu estado interior que molda sua vida, não a apresentação superficial. Então, quando a vida parece caótica e nada parece funcionar, a resposta quase nunca é forçar mais por fora. A resposta é quase sempre ficar mais quieto por dentro, parar. Ficar imóvel, parar de explicar, defender e encenar, e em vez disso, apenas ouvir. Ouça o que realmente está acontecendo em sua própria mente. Ouça a direção que alguma parte mais profunda de você tem tentado comunicar, mesmo enquanto o barulho da vida diária continuava a abafá-lo. Carl Jung acreditava profundamente em algo, e todo o seu trabalho foi construído em torno disso. Ele acreditava que a jornada mais importante que um ser humano pode empreender não é para fora, mas para dentro. Não para lugares distantes, mas para os cômodos ocultos dentro de si. Não em busca de mais conquistas, mas em busca de mais inteireza. E o caminho para essa jornada é mais simples do que a maioria das pessoas pensa. Não exige um retiro de meditação ou uma reforma de vida. Um afastamento dramático de tudo que você construiu. Às vezes, começa com algo tão pequeno quanto pausar antes de reagir. Sentar em silêncio por 10 minutos antes de pegar o telefone pela manhã. Anotar aquilo que te incomoda há semanas, em vez de continuar a ignorá-lo, perguntando-se honestamente o que estou realmente sentindo agora e permanecendo com a resposta em vez de fugir dela. Esses pequenos atos de introspecção são o começo de algo muito maior. Porque a pessoa que aprende a viver a partir do seu centro, que para de atuar e começa a realmente existir, essa pessoa não apenas se sente melhor, ela se apresenta de forma diferente, ama melhor, trabalha melhor, toma decisões mais claras e se recupera mais rápido de contratempos. Ela para de ser arrastada por cada opinião e cada flutuação do clima social. Ela se torna, no sentido mais verdadeiro da palavra, ela mesma. Jung uma vez descreveu 2 tipos de pessoas. Aqueles que olham apenas para fora, sempre buscando a si mesmos no reflexo dos olhos dos outros. E aqueles que ousam olhar para dentro. Ele disse que aqueles que olham para dentro são os que eventualmente despertam. E quando esse despertar acontece, a ordem não vem de controlar tudo ao seu redor. Ela vem de encontrar a quietude dentro de si. Quando você encontra essa quietude, quando você para de lutar pela atenção do mundo e começa a dar atenção a si mesmo, as coisas começam a se encaixar. Não porque você as forçou, não porque você finalmente disse as coisas certas ou agiu da maneira certa, mas porque você finalmente voltou para casa.